Agora será contado em forma de compilado as importantes histórias do livro de Juízes da Bíblia, que ajudam a compreender o período dos juízes em Israel após a conquista da Terra Prometida, as intervenções de Deus por meio de seus escolhidos e as consequências das escolhas humanas. As narrativas de Juízes nos ensinam sobre a relação do homem com Deus e como aplicar esses ensinamentos na vida. Juízes 1. A Batalha de Judá e Simeão. O livro de Juízes começa com a morte de Josué e a passagem da liderança dos israelitas para uma nova geração. Juízes 1 descreve as conquistas das tribos de Judá e Simeão na terra de Canaã. O capítulo começa com Judá lutando contra os cananeus em Bet-Sean, uma cidade na fronteira entre as tribos de Judá e Efraim. Eles derrotam os cananeus e matam o rei Adoni-Bezeque, que havia feito o mesmo com 70 reis derrotados por ele. Depois, eles capturam a cidade e matam seus habitantes. Em seguida, Judá parte para lutar contra os cananeus em Hebrom, que na época era conhecida como Kiriat-Arba. Eles derrotam Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Arba, e tomam a cidade. Eles também lutam contra os cananeus em Debir e a conquistam, prometendo a mão de uma de suas filhas em casamento a quem a tomar. Simeão também luta contra os cananeus em Beersheba e captura a cidade, mas também mata os habitantes. No entanto, nem todas as tribos conseguem expulsar os cananeus de suas terras. Algumas falharam porque os cananeus eram mais fortes, outras porque não tinham armas suficientes ou porque simplesmente desistiram da luta. O capítulo termina mencionando os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, e como os filhos de Benjamim não conseguiram expulsá-los. Em vez disso, os jebuseus viveram com os benjamitas em Jerusalém até a época do rei Davi. Juízes 2. A importância de manter a aliança com Deus. O livro de Juízes, capítulo 2, narra o discurso de um anjo do Senhor que apareceu para o povo de Israel após a morte de Josué, relembrando a aliança que Deus fez com o povo e a importância de obedecer a seus mandamentos. O anjo também alertou que, por causa da desobediência, Deus não expulsaria mais as nações que viviam na terra prometida, e elas se tornariam um laço e uma cilada para Israel. O capítulo termina com a morte da geração que conheceu a Josué e a ascensão de uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito pelo povo de Israel. Juízes 3. Conheça a história de Otniel, Eude e Sangar, os primeiros juízes de Israel. O livro de Juízes é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia, e apresenta uma série de relatos sobre líderes que governaram o povo de Israel após a morte de Josué. Juízes 3 começa com uma lista de nações que ainda permaneciam na terra de Canaã, que Deus havia prometido aos filhos de Israel. O Senhor havia permitido que estas nações permanecessem para que os israelitas tivessem a oportunidade de provar sua fidelidade a Ele. O capítulo então destaca 3 juízes que Deus levantou para libertar o povo de Israel do domínio de seus inimigos: Otniel, Eude e Sangar. Cada um desses juízes lutou contra inimigos diferentes, e com a ajuda de Deus, conseguiram derrotá-los. Depois disso, o capítulo fala sobre o início da opressão dos moabitas sobre os israelitas. Deus permitiu que os moabitas os dominassem por 18 anos, devido à sua infidelidade e adoração a outros deuses. Então, quando os israelitas clamaram a Deus por ajuda, ele levantou um novo juiz, chamado Eude, para libertá-los. Eude enganou o rei dos moabitas, Eglon, fingindo levar um presente para ele. Então, quando Eglon estava sozinho com Eude, ele o assassinou com uma espada. Em seguida, Eude liderou o povo de Israel em uma batalha contra os moabitas, e com a ajuda de Deus, eles derrotaram o inimigo. No final do capítulo, a terra ficou em paz por 80 anos, enquanto a liderança de Eude era mantida pelos israelitas. Juízes 4. A história de Débora e Baraque. O capítulo 4 do livro de Juízes narra a história de Débora, uma profetisa e juiz em Israel. O capítulo começa com a introdução do comandante do exército cananeu, Sísera, que possuía 900 carros de ferro e oprimia os filhos de Israel por 20 anos. Débora então convoca Baraque, filho de Abinoão, da tribo de Naftali, e ordena que ele reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon para lutar contra Sísera.
Baraque inicialmente reluta em ir sem a presença de Débora, mas ela concorda em acompanhá-lo. Quando Sísera fica sabendo do exército de Baraque, ele convoca suas próprias tropas e começa a persegui-los. O Senhor, no entanto, intervém na batalha e confunde os exércitos de Sísera, permitindo que Baraque e seus homens prevaleçam sobre eles. Sísera, fugindo da batalha, encontra refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael. Ela o acolhe, lhe dá leite para beber e o faz dormir. Quando ele adormece, ela mata Sísera perfurando-lhe a cabeça com uma estaca. O capítulo termina com a vitória dos filhos de Israel sobre Sísera e o estabelecimento de um período de paz em Israel por 40 anos. Juízes 5. Cântico de Débora, história de vitória do povo de Deus. Juízes 5 é um capítulo da Bíblia que apresenta o Cântico de Débora, que é considerado um dos mais antigos poemas hebraicos. Ele celebra a vitória dos israelitas liderados por Baraque e Débora contra o exército cananeu liderado por Sísera. O cântico começa com a descrição da situação dos israelitas antes da batalha e como eles sofreram nas mãos dos cananeus. Em seguida, ele celebra a coragem dos líderes da batalha, como Débora e Baraque, e exalta a bravura dos guerreiros que lutaram ao lado deles. O cântico também menciona a participação de tribos específicas de Israel na batalha e como elas contribuíram para a vitória. Em uma parte do cântico, Débora amaldiçoa as cidades que não se uniram para lutar contra os cananeus, incluindo Meróis, que recebe uma maldição especial. A vitória dos israelitas é finalmente descrita com a morte de Sísera pelas mãos de uma mulher chamada Jael, que o matou enquanto ele dormia. O Cântico de Débora é um hino de louvor e celebração da vitória dos israelitas sobre seus inimigos. Ele destaca a importância da liderança corajosa, da unidade entre as tribos e da fidelidade a Deus. Juízes 6. Gideão, um homem escolhido por Deus. O capítulo começa com os israelitas fazendo o que era mal aos olhos de Deus, por isso, sendo entregues nas mãos dos midianitas. Por 7 anos, os midianitas oprimiram os israelitas, destruindo suas colheitas e matando seus animais. Desesperados, os israelitas clamaram ao Senhor por ajuda. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Gideão, que estava malhando trigo em um lagar, para lhe dizer que ele seria o libertador de Israel. Gideão duvidou da palavra do Senhor e pediu um sinal para saber que era realmente o Senhor que estava falando com ele. Deus concedeu o sinal e, então, Gideão construiu um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Salom, que significa "O Senhor é paz". Porém, naquela mesma noite, o Senhor ordenou que Gideão derrubasse o altar de Baal que seu pai havia construído. Gideão obedeceu, mas teve medo da reação de seus pais e dos homens da cidade. Os midianitas e outros povos vizinhos se uniram para lutar contra Israel, mas o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele convocou os israelitas para a batalha. Gideão pediu um sinal a Deus para ter certeza de que venceriam a batalha e o Senhor concedeu o sinal. Gideão reuniu um exército de 32.000 homens, mas o Senhor ordenou que ele os reduzisse a apenas 300. Com esses 300 homens, Gideão derrotou os midianitas e libertou Israel da opressão. O capítulo termina com a paz reinando em Israel por 40 anos, até a morte de Gideão. Juízes 7. Gideão e os 300 guerreiros, a batalha contra os madianitas. Juízes 7 narra a história de Gideão e a formação de seu exército para lutar contra os midianitas. Depois de ter recebido uma mensagem de Deus para liderar o povo de Israel na luta contra os midianitas, Gideão convoca seu exército. No entanto, Deus diz a Gideão que seu exército é grande demais e que ele precisa reduzi-lo. Então, Gideão ordena que aqueles que têm medo voltem para casa, e 22.000 homens partem, deixando apenas 10.000. No entanto, Deus ainda diz que o exército de Gideão é grande demais e que ele precisa reduzi-lo ainda mais. Ele ordena que Gideão leve seus homens a um córrego e observe como eles bebem água. Aqueles que se inclinam e bebem com a boca na água devem ser separados dos que bebem com as mãos. Apenas 300 homens bebem da maneira certa, e Deus diz a Gideão que esses 300 homens são os escolhidos para lutar contra os midianitas. Gideão divide seus homens em 3 grupos e dá a cada um deles uma trombeta e uma tocha.
Eles se aproximam do acampamento midianita à noite e tocam suas trombetas, quebram suas jarras de barro e seguram as tochas, criando uma confusão que faz com que os midianitas se matemática. A batalha é uma grande vitória para Gideão e seus homens, e os midianitas são completamente derrotados. O capítulo termina com Gideão sendo aclamado como um herói em Israel. Juízes 8. A vitória de Gideão sobre os midianitas. Juízes 8 descreve a continuação da história de Gideão, que liderou os israelitas em uma grande vitória contra os midianitas. Depois da batalha, Gideão é confrontado pelos efraimitas, que reclamam que não foram chamados para a batalha e que Gideão não os tratou adequadamente. Gideão os acalma e continua sua perseguição aos líderes midianitas. Ele pede ajuda a outras cidades, mas é recusado, exceto por Sucote e Peniel, que fornecem comida e água para seus homens. Gideão captura e mata os 2 reis midianitas e volta para Sucote e Peniel para punir aqueles que se recusaram a ajudá-lo. Depois disso, os israelitas pedem a Gideão que se torne o líder deles, mas ele recusa e diz que apenas Deus deve ser seu líder. A paz é restaurada em Israel durante a vida de Gideão, mas depois de sua morte, os israelitas voltam a se afastar de Deus e a adorar outros deuses. Juízes 9. Como a inveja e a ambição levaram à destruição de uma família. O capítulo 9 do livro de Juízes conta a história de Abimeleque, filho ilegítimo de Gideão que, após a morte de seu pai, convenceu os líderes de Siquém a torná-lo seu governante. Abimeleque matou seus irmãos, exceto o mais jovem, Jotão, que alertou o povo de Siquém sobre as más intenções de Abimeleque. Quando Siquém se rebelou contra Abimeleque, ele sitiou a cidade e a conquistou com sucesso. Depois, Abimeleque se dirigiu a Tebes e a sitiou também, mas um pedaço de uma pedra foi lançado em sua cabeça, ferindo-o gravemente. Ele pediu a seu escudeiro que o matasse para que não fosse dito que havia sido morto por uma mulher. Juízes 10. Como o juiz Jeziel libertou Israel da opressão dos amonitas. O capítulo 10 do livro de Juízes inicia com a narrativa dos líderes que sucederam a Abimeleque, um governante ímpio que matou seus próprios irmãos e governou por 3 anos. Tola e Jair foram líderes justos que governaram por um longo período, respectivamente, 23 e 22 anos. No entanto, os filhos de Israel novamente se desviaram do caminho do Senhor e adoraram deuses estranhos, dessa vez, Baal e Astarote. Como resultado, Deus permitiu que os amonitas os oprimissem por 18 anos. Desesperados, os filhos de Israel clamaram ao Senhor por ajuda, prometendo abandonar seus deuses falsos e voltar a servi-lo. Deus respondeu ao seu clamor enviando um libertador chamado Jefté, um guerreiro valente que liderou os filhos de Israel em batalha contra os amonitas. Antes de ir para a guerra, Jefté fez um voto ao Senhor, prometendo que, se vencesse os amonitas, sacrificaria a primeira pessoa que saísse de sua casa ao seu encontro. Infelizmente, a primeira pessoa a sair de sua casa foi sua filha única, e Jefté cumpriu seu voto. O capítulo termina com uma breve lista de líderes menores que governaram Israel após a morte de Jefté. Juízes 11. A promessa de Jefté a Deus. O capítulo 11 de Juízes relata a história de Jefté, um guerreiro de Gileade que se tornou líder de um grupo de homens valentes. Quando os amonitas começaram a lutar contra os israelitas, os líderes de Gileade pediram que Jefté liderasse o exército. Antes de partir para a batalha, Jefté fez um voto ao Senhor, prometendo oferecer em sacrifício a primeira pessoa que saísse de sua casa quando ele voltasse vitorioso. Com a ajuda de Deus, Jefté liderou seu exército à vitória sobre os amonitas. No entanto, ao voltar para casa, sua única filha saiu para encontrá-lo, e Jefté ficou arrasado, pois sabia que precisaria cumprir sua promessa e oferecê-la em sacrifício ao Senhor. Sua filha aceitou seu destino com resignação, mas pediu a Jefté que lhe permitisse passar alguns meses com suas amigas antes de voltar para ser sacrificada. O capítulo também inclui um resumo das disputas entre os israelitas e os amonitas ao longo dos anos e destaca a importância de confiar em Deus e em seu poder para vencer as batalhas. Juízes 12. Conheça a história de Jefté e sua difícil decisão. O capítulo 12 de Juízes narra um conflito entre os homens de Gileade e Efraim.
Jefte, o líder de Gileade, havia vencido uma batalha contra os amonitas, e os homens de Efraim ficaram com ciúmes de Gileade por não terem sido chamados para a batalha. Eles ameaçaram Jefte, exigindo uma explicação para não terem sido convidados a lutar. Jefte respondeu que havia enviado mensageiros aos homens de Efraim, mas eles se recusaram a ajudar. Os homens de Efraim ficaram furiosos e declararam guerra contra Gileade. Jefte liderou seu exército contra os homens de Efraim e os derrotou, capturando as travessas do Jordão, uma importante passagem que Efraim usava para cruzar o rio. Quando os homens de Efraim tentaram escapar, Jefte e seus homens os perseguiram e mataram 42.000 deles. A passagem do Jordão foi selada, e Gileade ficou em paz por um tempo. O capítulo também menciona outros juízes, incluindo Ibzan, Ilom e Abidom, que governaram Israel por um tempo antes de morrer. A narrativa termina com a introdução de Jefté, um juiz de Gileade que liderou os israelitas por 6 anos. Juízes 13. O nascimento de Sansão. Juízes 13 relata o nascimento do juiz Sansão, cuja mãe é estéril e recebe a visita de um anjo que lhe promete um filho. O anjo instrui a mãe de Sansão a não cortar o cabelo do menino, pois ele será consagrado a Deus desde o nascimento e terá o dom da força física sobrenatural. Sansão cresce e se torna um guerreiro temido pelos filisteus, inimigos do povo de Israel. Ele se apaixona por uma mulher filisteia, o que desagrada seus pais, mas Sansão insiste em se casar com ela. Juízes 14. O amor proibido de Sansão e a fúria do leão. O capítulo 14 do livro de Juízes começa com Sansão, um juiz de Israel, indo para a cidade de Timna. No caminho, ele viu uma mulher filisteia e decidiu que a queria como esposa. Ele pediu a seus pais que a conseguissem para ele, mas eles tentaram convencê-lo a escolher uma mulher israelita. Sansão insistiu e seus pais concordaram em ajudá-lo. Enquanto Sansão e seus pais estavam a caminho de Timna para se encontrar com a mulher filisteia, um jovem leão saiu rugindo em direção a Sansão. Pelo poder do Espírito do Senhor, Sansão foi capaz de matar o leão com as próprias mãos. Ele não contou a ninguém o que havia acontecido. Mais tarde, quando Sansão voltou para Timna para se casar com a mulher filisteia, ele saiu do caminho para ver o corpo do leão que havia matado anteriormente. Ele encontrou um enxame de abelhas que havia feito mel no corpo do leão. Sansão comeu o mel e o deu aos seus pais, mas não contou de onde veio. No casamento de Sansão, ele propôs um enigma para os homens filisteus, prometendo roupas e vestes de linho para quem pudesse decifrá-lo. Quando os homens não conseguiram resolver o enigma, eles ameaçaram a esposa de Sansão e ela o pressionou para que ele revelasse a resposta. Depois de descobrir que ela o havia traído, Sansão ficou furioso e matou 30 homens filisteus para pagar sua dívida de roupas. O capítulo termina com a esposa de Sansão sendo dada a um de seus companheiros filisteus e Sansão partindo para a casa de seus pais. Juízes 15. O poder de Deus em favor de Sansão. O capítulo 15 do livro de Juízes inicia relatando a visita de Sansão à sua esposa filisteia em Timna, na qual ele traz um presente para ela. Ao chegar em Timna, Sansão descobre que sua esposa se casou com outro homem, o que faz com que ele fique furioso e decida se vingar dos filisteus. Ele captura 300 raposas e amarra seus rabos com tochas acesas, soltando-as pelos campos de trigo filisteus, causando uma grande destruição. Os filisteus, irritados com a ação de Sansão, queimam sua esposa e seu pai, que haviam traído Sansão. Ele, então, jura vingança e mata muitos filisteus, escondendo-se depois em uma caverna. Os líderes de Judá vão até ele para tentar prendê-lo e entregá-lo aos filisteus, mas Sansão consegue escapar, matando ainda mais filisteus em sua fuga. O capítulo termina com Sansão sentindo sede e clamando a Deus por água, que faz brotar uma fonte para saciar sua sede e renovar suas forças. Juízes 16. A história de um herói imperfeito. O capítulo 16 do livro de Juízes começa com a história de Sansão, um juiz de Israel escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos filisteus. No entanto, apesar de ser um homem forte e corajoso, ele também era muito impetuoso e muitas vezes agia de forma imprudente.
No início deste capítulo, Sansão vai a Gaza e lá conhece uma prostituta filisteia com quem se envolve. Quando os líderes filisteus descobrem a presença de Sansão na cidade, eles cercam a casa onde ele está hospedado com a intenção de capturá-lo. No entanto, durante a noite, Sansão escapa da cidade, carregando consigo as portas da cidade e os portões da muralha. Mais tarde, Sansão se apaixona por outra mulher, Dalila, que é subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo de sua força. Sansão reluta em compartilhar esse segredo, mas finalmente cede à insistência de Dalila e revela que sua força vem de seus cabelos, que nunca foram cortados. Enquanto Sansão dorme, Dalila corta seus cabelos e chama os líderes filisteus para capturá-lo. Os filisteus capturam Sansão, cegam seus olhos e o levam para Gaza, onde é forçado a trabalhar como escravo. No entanto, seus cabelos começam a crescer novamente e ele ora a Deus pedindo forças para se vingar dos filisteus. Deus atende suas orações e Sansão, em seu último ato, derruba o templo filisteu, matando a si mesmo e a milhares de filisteus que estavam lá. Este capítulo é uma história emocionante sobre a queda de um herói, mas também é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus em responder às orações de seus servos. Sansão, mesmo em sua fraqueza e erro, é capaz de se arrepender e buscar a ajuda de Deus em sua hora de necessidade. Juízes 17. A história de Mica e o Levita. Juízes 17 é um capítulo do livro de Juízes, que narra a história de um homem chamado Mica, que roubou 1.100 peças de prata da sua mãe e depois as devolveu. Sua mãe, então, decidiu usar parte desse dinheiro para fazer uma imagem de escultura e um ídolo de metal, que colocou em uma casa que fez para o seu filho. Mica contratou um jovem levita para ser seu sacerdote pessoal e lhe ofereceu um salário anual, além de roupas e comida. O jovem levita aceitou a oferta e se tornou o sacerdote pessoal de Mica. Porém, mais tarde, um grupo de danitas passou pela região de Mica e encontrou o jovem levita. Eles lhe perguntaram sobre sua origem e seu propósito, e ficaram felizes ao descobrir que ele era um levita. Os danitas, que não tinham território próprio naquela época, decidiram convidar o levita para ser seu sacerdote e ir com eles para a cidade de Laís. O levita aceitou o convite e foi com eles para Laís, onde construíram uma cidade e a chamaram de Dan, em homenagem ao pai de seu ancestral. Lá, o levita se tornou o sacerdote dos danitas e ajudou-os a estabelecer uma nova religião com a imagem de escultura que Mica tinha feito. Juízes 18. A busca pela terra prometida. O capítulo 18 do livro de Juízes relata a história da tribo de Dan em busca de uma terra para se estabelecer. 5 homens da tribo foram enviados para explorar a terra e acabaram encontrando um sacerdote idoso em Efraim, que lhes disse que estava procurando um lugar para se estabelecer. Os homens da tribo ofereceram a ele um lugar para morar e um trabalho como sacerdote, e ele aceitou. Eles levaram consigo uma imagem esculpida, um efode e outros objetos sagrados. Eles chegaram à cidade de Laís, que era pacífica e próspera. Eles descobriram que a cidade era rica em recursos e que os habitantes eram pacíficos. Os homens da tribo voltaram para casa e contaram a seus parentes sobre a cidade que haviam encontrado. 600 homens da tribo de Dan foram enviados para tomar a cidade, e eles levaram consigo os objetos sagrados do sacerdote. Quando chegaram a Laís, eles mataram os habitantes, incendiaram a cidade e reconstruíram-na sob o nome de Dan. O capítulo termina com a observação de que o sacerdote e sua família continuaram a servir aos ídolos na cidade de Dan, o que foi visto como uma forma de corrupção e apostasia. Juízes 19. A história da cidade violenta de Gibeá. O capítulo 19 do livro de Juízes conta a história de um levita que estava viajando com sua concubina e seu servo para a cidade de Belém. No caminho, eles decidem parar em uma cidade chamada Gibeá, que era habitada por benjamitas, para passar a noite. No entanto, os homens da cidade cercam a casa onde eles estavam hospedados e exigem que o levita seja entregue para que eles possam abusá-lo. Em vez disso, a concubina é entregue e abusada sexualmente a noite toda. Na manhã seguinte, ela é encontrada morta na porta da casa. O levita leva o corpo de volta para casa e corta em 12 pedaços, que ele envia para cada uma das tribos de Israel.
Isso leva a uma guerra civil entre os benjamitas e as outras tribos de Israel, que resulta em quase toda a tribo de Benjamim sendo morta. Essa história é vista como um exemplo do caos e da falta de liderança em Israel durante a época dos juízes, e destaca a necessidade de um rei para governar e trazer ordem ao povo. Juízes 20. A guerra entre as tribos de Israel. O capítulo 20 do livro de Juízes narra o desfecho da guerra civil entre a tribo de Benjamim e as outras tribos de Israel, que havia sido iniciada no capítulo anterior. Os líderes de Israel convocam todas as tribos para lutar contra Benjamim, e uma grande batalha se inicia. No início, os benjamitas obtêm vantagem, matando cerca de 22.000 homens de Israel. Porém, Israel recebe uma mensagem de Deus, encorajando-os a continuar lutando. Eles então reorganizam suas táticas e finalmente conseguem vencer a batalha. Após a vitória, os líderes de Israel decidem punir a tribo de Benjamim pela sua rebelião. Eles matam todos os homens, mulheres e crianças da tribo, e queimam todas as suas cidades e vilas. Apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobrevivem, e são obrigados a fugir para a cidade de Rimon. Este capítulo é uma demonstração do quão grave era a situação em Israel durante o período dos juízes, com guerras civis e desordem social. Ele também ilustra a força da unidade e da liderança divina, e a necessidade de seguir os mandamentos de Deus para obter a vitória. Juízes 21. A solução desesperada. O capítulo 21 do livro de Juízes continua a história da guerra civil entre os israelitas e a tribo de Benjamim. Depois que quase toda a tribo de Benjamim é exterminada, os outros israelitas se arrependem e se preocupam com a sobrevivência da tribo de Benjamim. Eles realizam uma reunião para determinar como podem ajudar a tribo de Benjamim a se recuperar e se reproduzir novamente. Durante a reunião, eles descobrem que nenhuma das mulheres de Jabe-Gileade participou da guerra contra Benjamim e que eles poderiam sequestrar as mulheres para dar aos homens de Benjamim como esposas. Os israelitas se reúnem e planejam uma emboscada para capturar as mulheres de Jabe-Gileade. Eles conseguem capturar 400 mulheres e levá-las de volta para o acampamento de Benjamim. No entanto, ainda não havia mulheres suficientes para todos os homens de Benjamim, então eles decidem realizar um festival em Siló e convidar as mulheres de Shilo para participar. Durante o festival, os homens de Benjamim se escondem nos campos e sequestram mulheres que dançavam nas vinhas. As mulheres se tornam esposas dos homens de Benjamim e a tribo começa a se reproduzir novamente. Este capítulo retrata uma época de falta de lei e ordem, em que as tribos de Israel agiam de forma desordenada e desesperada para sobreviver. Também destaca as tensões entre as tribos e a falta de respeito pelos direitos das mulheres. Assim encerra-se o livro de Juízes da Bíblia, que relata o período dos juízes em Israel após a conquista da Terra Prometida, seguindo as orientações dadas por Deus para estabelecer a obediência e a fidelidade em todas as áreas da vida. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Deixe a sua mensagem de fé nos comentários. Até a próxima leitura.